de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e paciência recebem a herança prometida. Hebreus 6:12. Olá, queridos, aqui é Tilá Talar do Communion with Faba e hoje nós iremos falar sobre como receber as promessas de Deus. Cada pessoa, da mais forte, da mais experiente com Deus, até a mais fraca, até a não tão experiente com Deus, ela é capaz de andar em dúvidas, em medos, em derrotas, se elas alimentarem seus corações com o alimento errado. Deus não irá liberar uma palavra sobre a sua vida que não irá te exigir algo. Deus não irá te dar uma promessa que não irá requerer nada da sua vida. Não porque Deus precisa de algo em troca, mas porque você precisa trocar a sua mentalidade, o seu coração e o tipo de Deus que você serve. E para te mostrar isso à luz da palavra, eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, em Lucas 3. Nós iremos ler do 21 ao 22, que diz o seguinte: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. Então veio uma voz do céu que disse: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, agora eu gostaria de comparar essa palavra que nós acabamos de ler com Lucas 4. Abra comigo Lucas capítulo 4, nós iremos ler do 1 ao 4, que diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, aonde ele acabara de ser batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E ele não comeu nada durante esses dias, mas ao findar deles ele teve fome. E o diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. E Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A promessa e a liberação da palavra de Deus sobre a sua vida, ela será testada. Não é você que vai testar a palavra de Deus, a palavra de Deus irá te testar. E eu vou te dar 2 tipos de testes que sempre irão ocorrer. O primeiro teste é a sua reação como resposta de uma ação. Como você irá reagir? Com medo, com dúvida, com fraqueza, com insegurança? Isso trará grandes determinações se você irá alcançar a promessa de Deus ou não. Cada palavra de Deus será testada por 2 razões na sua vida. A primeira é porque você precisa saber se o que Deus falou sobre você e para você é verdade absoluta. Deus tinha acabado de trazer uma verdade absoluta sobre Jesus. Ele disse: Tu és o meu filho, e em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Em outras palavras, em quem eu não tenho nada contra para dizer. E o mesmo Espírito o levou para ser tentado no deserto. E a primeira coisa que Satanás tentou foi a reação de Jesus mediante aquela palavra, se ele realmente era quem Deus estava dizendo. E você não saberá a força e o poder da palavra de Deus até que você veja a força da sua oposição. Queridos, o que significa isso? Tu queres saber aonde isso está na Bíblia? Eu quero te encorajar a ler todo o capítulo de Deuteronômio 8. Leia Deuteronômio 8 e medite em todo o capítulo. E eu irei ler aqui com você Deuteronômio 8, apenas de 1 a 3, só para te dar uma base. Olha só o que diz: Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu ordeno a vocês. Quem estava dizendo isso? Deus. Para que vocês vivam e multipliquem-se e tomem posse. Tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante os 40 anos. Para quê? Para humilhá-los e pô-los à prova.
a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus retirou as palavras dele dessa palavra que o próprio Deus disse. Em outras palavras, o segundo teste que você irá passar é que as promessas dadas, elas precisam ser testadas, porque a recompensa de receber a promessa precisa ser manifestada baseado no fato em que tu sempre terás uma outra opção. O que isso significa? Gênesis 3. Leia Gênesis 3. Sempre deve haver e sempre haverá duas árvores no jardim. Sempre. Uma, confiar e obedecer, fazer a palavra de Deus absoluta, desconfiar e perecer. Você sempre terá uma opção, porque Satanás sempre virá até você e questionará a autenticidade da voz de Deus. Ele colocará você em teste, testando em você a palavra de Deus. E eu quero te dar um exemplo clássico a respeito disso. Quando Deus te dará uma promessa, então de repente você começará a experimentar situações na sua vida que contradizem a promessa. Quer um exemplo? Abraão e Isaac. Deus disse a Abraão: você terá um filho seu, e os seus descendentes serão incontáveis como as estrelas, numerosos como a areia do mar, como a areia da praia do mar. E de repente Abraão tem um filho legítimo, autêntico da promessa, e depois o mesmo Deus que deu aquele filho falou: Abraão, agora sacrifica o seu filho lá no altar. É uma contradição, certo? Deus deu uma promessa e agora estava acontecendo uma contradição. Não porque Deus se contradiz, mas porque Deus precisa testar a sua fidelidade. Você precisa passar pelo fogo para ser purificado. E o que aconteceu? Mais adiante, nós temos a história no livro de Êxodos e todo o Velho Testamento, de que quando a Terra Prometida estava para ser conquistada, haviam gigantes na Terra Prometida. O Senhor precisava trocar a mentalidade e a forma como as pessoas se viam nos olhos do inimigo. Você é o único responsável pela aprovação do cumprimento das promessas de Deus. E por que você é o único responsável? Porque a palavra de Deus, ela carrega todo o céu. Ela tem todo um poder ilimitado. Isso é, se você se submete à palavra de Deus e ao processo necessário, toda liberação de palavra carrega um processo. Se você se submete ao processo necessário, enfrentando pela palavra a oposição que é contra a palavra, então a promessa de Deus, ela provará ser verdade e ela se realizará. Contudo, se no processo você se entrega às contradições, às dúvidas, às suspeitas, você encherá todas essas questões, você formará o seu destino com uma autoridade satânica, e isso trará uma grande destruição das promessas de Deus na sua vida. Cada promessa, ela carrega uma escolha. Cada promessa, ela carrega um desafio. E hoje eu te pergunto, você está disposto a ser desafiado pela promessa de Deus? Você está disposto a enfrentar a si mesmo, se submetendo em humildade ao processo? Não existe vitória sem passar por um processo. Não existe amadurecimento sem passar pelo processo. O processo é o que determina a realização da promessa de Deus ou não da sua vida. Queridos, tenham coragem, se submeta ao processo de Deus e tenha comunhão com o Pai.